Muito bem, pessoal, hoje é domingo, tá? Domingão, quero desejar a todos vocês um domingo abençoado, dia 4 de maio. E eu estou aqui no canal TV Brasil na Net, estou chegando aqui no canal com mais uma edição, trazendo para você um vídeo espetacular. Vou trazer aqui, pessoal, duas notícias muito bacanas, demais mesmo. Uma delas, inclusive, é sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tem uma bomba tremenda sobre o ministro Alexandre de Moraes, tá bom, pessoal? Uma bomba tremenda, você vai ficar sabendo sobre isso agora, tá? E depois eu tenho uma outra bomba, pessoal, também hoje eu tenho uma notícia gravíssima sobre uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Então hoje você não pode perder nada mesmo, não pode perder nem um segundo desse vídeo. Olha só, eu vou trazer aqui, pessoal, o deputado federal, aliás, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que também era procurador da Lava Jato, né? Uma autoridade quando o assunto é realmente questões jurídicas, tá? Deltan Dallagnol. Ele vai falar sobre essa tremenda bomba sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. É urgente e essa notícia vai fazer você começar o seu sábado com um sorriso no rosto. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, diga que não é para começar bem o final de semana, sorrindo, se isso não traz uma esperança no nosso coração. Então compartilhe aí, dá o seu like para que mais gente sinta o mesmo sentimento. Mas olha, não é só o Moraes que tá na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes e delegados da Polícia Federal e todos aqueles que colaboraram para o regime de censura no Brasil. Isso aqui é uma notícia bombástica. Olha o que saiu na coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis. Olha aí, o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções e punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Integrante do governo Trump à frente da área de sanções internacionais, o David Gamble, ele virá ao Brasil discutir punições ao ministro Alexandre de Moraes. O desembarque do norte-americano, coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está previsto para a próxima segunda-feira, agora, dia 5 de maio. A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por quem? Por Eduardo Bolsonaro, que hoje está morando lá no exterior dos Estados Unidos, trabalhando por isso. Ele se licenciou das suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, a cobra vai fumar. E eu não me surpreenderia se nos dias que antecedem essa visita do David Gamble agora, ou mesmo durante ou depois da visita, bata o desespero lá no STF e Moraes comece a dar aí decisões que simbolizam verdadeiros recuos. Como quando Pedro Vaca, representante da OEA, estava para chegar aqui no Brasil e o Moraes começou a liberar geral dezenas de contas e perfis que estavam bloqueados nas redes sociais e o Moraes começou a dar decisões liberando para poder dizer depois que não existe censura no Brasil. Balela! E eu já não duvido que o Moraes comece a fazer isso de novo para tentar passar para os americanos uma imagem do Brasil e do STF que não é verdadeira. Mas eu desconfio que esse tipo de truque barato não vai funcionar nem um pouquinho dessa vez. Se você já ficou animado com essa visita do chefe das sanções do governo Trump ao Brasil para tratar de punições ao Moraes, então senta o dedo no like com força para essa informação incrível alcançar mais pessoas e segue aqui lendo comigo que esse negócio melhora. Olha aí, como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas para Alexandre de Moraes, mas também para outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Além das punições, também estarão na pauta questões voltadas à segurança pública. David Gamble está à frente do chamado Office of Sanctions Coordination e ele lidera estratégias para os Estados Unidos no âmbito de questões diplomáticas. Ele é servidor de carreira do Senior Foreign Service.
Donald Trump avalia que Alexandre de Moraes promove censura ao ordenar o bloqueio de perfis e redes sociais, certíssimo, e persegue opositores políticos no campo conservador. Olha, se você ainda tem alguma dúvida de que existe perseguição contra a direita no Brasil, tem uma aula na minha capa do YouTube, uma aula magna de coisa aí de 40, 50 minutos, em que você vai ver 10 frentes de perseguição, de ataque à direita. Assiste essa aula e me diz depois se você não vai estar absolutamente convencido de que existe uma perseguição avassaladora à direita no Brasil, que é realizada por diferentes instrumentos em diferentes frentes. E, gente, no dia em que essa fatura chegar para o Alexandre de Moraes, o preço vai ser muito alto. Mas o melhor de tudo, como mostrou a notícia, é que não vai ser apenas o Moraes que vai pagar o preço, o que é mais do que justo. Afinal, o Moraes, ele fez esse trabalho, tem que ser sancionado, mas é mais do que justo que atinja também essas sanções, essas punições, outras pessoas. Afinal, Alexandre de Moraes, ele não fez o trabalho sozinho. Ele contou com colaboracionistas no Supremo, na PGR, na PF, na AGU, no governo federal em geral, no Congresso, como Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Concorda? Isso só para ficar aí só em quem tem cargo público, que deve ser o foco aí das sanções, das punições, por ter um poder de Estado e com esse poder de Estado ter violado direitos humanos. Embora a gente precise reconhecer que muitas vezes uma parte da própria imprensa, que é privada, colaborou com Moraes, quando serviu de porta-voz, de garota de recados e de garganta de aluguel para o Moraes e para outros ministros para esconderem, para justificar os seus abusos. O problema não é noticiar abuso, não. O problema é quando eles passam pano, é quando eles também adotam um discurso de modo acrítico, sem o mínimo de discernimento, o mínimo de crítica, o mínimo de razão, avaliando, não, simplesmente vai lá e passa pano. Isso aconteceu muitas vezes, está mudando, mas aconteceu muitas vezes. E no dia que a punição vier, e vai vir para as autoridades do Estado, nem tem que atingir agentes privados, parece que essa punição virá na forma de tsunami, para pegar todo mundo que abusou da autoridade de Estado. E aqui, gente, no parágrafo final aqui, que eu vou te mostrar, o Paulo Cabelli, ele vai e explica quais são as punições que são avaliadas contra essa turma toda, que se você é inscrito aqui no canal, você já conhece, porque eu já expliquei aqui outras vezes em mais detalhes. Então não esquece de acionar o sininho para você não perder nada que acontece por aqui no canal e vem aqui ver comigo qual é o resumo aí de punições. Entre as punições previstas está a proibição de ingresso nos Estados Unidos. Também é discutido o bloqueio financeiro a Moraes. Aqui tem uma pena que é punição que é chamada de pena de morte financeira, já expliquei em outros vídeos, que o Moraes, com essa punição, ele não poderia negociar com cidadãos e empresas dos Estados Unidos, nem com instituições financeiras que tenham negócios nos Estados Unidos. Ou seja, basicamente todos os bancos encerrariam contas, proibiriam de ter financiamentos, empréstimos e por aí vai. Por hora, não são discutidas sanções ao governo Lula. Ah, né? Que pena. Tinha que ser discutida a sanção também para todos os abusos e censuras que vêm sendo praticados pelo governo Lula. Lembra do caso da enchente? Lembra da AGU instaurando um monte aí de investigação, demandando pessoas por conta de discursos legítimos, dizendo que era desinformação, fake news, quando não era nada? Lembra deles reagindo ao vídeo do Nicolas sobre o Pix, um vídeo perfeitamente legítimo, e que eles queriam sancionar, punir, ficam instaurando inquérito contra pessoas que têm imunidade parlamentar e por aí vai. Então uma hora tem que chegar também em quem abusa do seu poder que está no governo, mas pelo jeito não vai ser agora, nesse momento. E a gente precisa finalizar essa história valorizando quem está lá nos Estados Unidos, trabalhando para que isso aconteça, para que essa justiça venha. Vamos ver o que ele disse sobre isso num vídeo rapidinho, de 1 minuto, com vocês, Eduardo Bolsonaro. Olha aí. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América.
Isso aí, Eduardo, siga firme aí na sua missão, sensacional, parabéns pelo seu trabalho, pelos resultados que está alcançando. E agora eu quero perguntar para você, o que você achou dessa notícia bombástica? Você acha que as sanções contra o Moraes agora são uma mera questão de tempo? Pelo jeito, gente, estão aí mais próximas do que nunca de acontecer. Diz aí nos comentários quanto tempo você acha que vai demorar para virem essas punições. Muito bem, galera, eu falei para vocês, né, que o assunto era realmente de extrema gravidade sobre o ministro. Agora, não menos importante, vamos trazer uma notícia aqui no canal. E quem vai falar sobre a ministra Carmen Lúcia é o deputado federal, o Gustavo Gayer. Olha só o que foi que essa ministra do Supremo Tribunal aprontou dessa vez. Olha isso, pessoal. Vamos ver. O que me deixa mais revoltado é saber que essa abominação de declaração proferida por uma ministra da nossa Suprema Corte durante um evento vai passar despercebido, não vai ser nada feito sobre isso. Afinal de contas, a maioria da população brasileira já reconhece que a gente vive uma ditadura do judiciário, então que mal tem uma juíza, uma ministra do STF falar isso abertamente e ainda arrancar risadas da plateia. Mas antes de te mostrar a frase da nossa iluminada ministra Carmen Lúcia, aquela que se diz contra a censura, mas só em alguns casos específicos está tudo bem, eu preciso te explicar o que não é uma ditadura. Um país que não é uma ditadura é um país onde não há centralização de poder, principalmente no sistema acusatório, porque todas as ditaduras usam do seu judiciário centralizado para exterminar pessoas que eles não gostam, pessoas que falam que eles não querem, que pensam de uma forma que eles não aprovam. Então, o sistema acusatório é dividido em três partes. A polícia que faz a investigação, o Ministério Público que pega essas informações da investigação e decide se vai acusar ou não, e os juízes que julgam. Essas três partes separadas e independentes faz com que o país não seja uma ditadura e que o sistema acusatório realmente seja o mais próximo do justo. Bom, dizendo isso, fique bem claro, tá? Um juiz não pode acusar, ele pode julgar. O Ministério Público acusa, mas ele não pode investigar. E quem investiga é a polícia. E como que funciona no Brasil? Bom, eu vou deixar para Carmen Lúcia dizer para vocês como que as coisas funcionam no Brasil. Faço uma referência ao meu queridíssimo amigo, ministro Alexandre de Moraes, que, como acaba de dizer mesmo o doutor Paulo Sérgio, não se cansa em cada voto de lembrar que ele é Ministério Público. Ele não esteve aqui. Ele é o Ministério Público. Não, você não ouviu errado. O Alexandre de Moraes, de acordo com a própria ministra do STF, Carmen Lúcia, aquela que o pessoal da esquerda foi jogar pedra e tinta na casa dela e nós, os patriotas, fomos lá lavar, ela disse que o Alexandre de Moraes, ele é o Ministério Público. O que mais ele é? Ele também é a Polícia Federal? Bom, basta você investigar, né, o que tem a Polícia Federal, a Gestapo do Alexandre de Moraes tem feito, que você chegará à mesma conclusão que eu. E todo mundo bate palma por uma das frases mais absurdas já proferidas por ministro do STF. De lembrar que ele é Ministério Público, ele não esteve aqui. Ele é o Ministério Público. O curioso é que quando o Ministério Público dá o seu parecer dizendo para soltar o Clezão, que senão ele ia morrer na prisão, o Alexandre de Moraes se recusou. Curioso, né? Quando o Ministério Público fala que não dá para incriminar certas pessoas porque não há provas o bastante, o Alexandre de Moraes vai lá e abre do mesmo jeito o inquérito e manda prender todo mundo. Pois então o Alexandre de Moraes não está sendo muito bem o Ministério Público. Ou o Ministério Público se tornou um capacho, uma espécie de gabinete despachante do Alexandre de Moraes. E aí, antes das minhas observações, fazer uma referência de fato, embora eu acho que de vez em quando isso possa sempre causar algum mal-estar em algumas instituições para algumas pessoas. O Supremo Tribunal Federal, na sua história, tradicionalmente, não é composto de magistrados, nem majoritariamente, nunca foi composto de magistrados, até porque, como órgão de cúpula, quer o Supremo Tribunal de Justiça no Império, quer o Supremo Tribunal Federal, é composto de pessoas, antigamente nem precisava de ser formado em direito, mas que compunham as carreiras do direito. Então, basicamente, majoritariamente sempre têm sido de advogados ou de egressos da advocacia, com a representação da magistratura.
e o menor número de membros da classe do Ministério Público. A atual composição do Supremo Tribunal Federal, desde a saída do ministro Ricardo Lewandowski, não tem um magistrado de São Paulo, não tem um egresso da magistratura, mas tem brilhantemente São Paulo, soberbamente, eu diria. Soberbamente, pois a soberba antecede a presença de um membro do Ministério Público de São Paulo, que é o ministro Alexandre de Moraes, que representa hoje tudo de melhor em termos de coragem, de imparcialidade. Não, você não disse isso não. Representa hoje tudo de melhor em termos de coragem, de imparcialidade, com todo empenho para que nós tenhamos o Estado de Direito garantido no Brasil. Portanto, o Ministério Público de São Paulo fica credor na história do Brasil por ter propiciado a formação de alguém que representa não a sua instituição, mas o direito brasileiro, e eu nem sou tão amiga dele, devo dizer, eu sou amiga da Vivi. Por arrastamento, como a gente tem essa prática no Supremo, a gente acaba trazendo, mas eu gosto mesmo é da Vivi. Dele, de vez em quando, eu tenho uns arranca-rabos com ele. Cuidado para a senhora não ser presa também, já que ele é um Ministério Público, né? Enfim. Cara, eu vejo essas coisas, eu escuto essas coisas, eu me arrepio, meu estômago embrulha. Então, a Carmen Lúcia disse em alto e bom som que o Alexandre de Moraes, ele não é só o juiz, ele é o sistema que acusa. Só falta dizer também que ele também é a polícia. Aí ele é tudo numa coisa só. Mas não se atreva a reclamar do jeito que as coisas estão no Brasil, porque senão você se torna um perigo para a nossa democracia, um terrorista. A Polícia Federal vai te visitar às 6 horas da manhã, como veio me visitar também, que é normal isso, né? Todo mundo hoje que se torna que verbaliza a indignação com o que está acontecendo, se torna um risco para o Estado democrático de direito, a democracia em geral. Só que é uma democracia relativa, num sistema judiciário relativo também. Absurdo o que ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É como se ela falasse assim, ó, nosso Alexandre de Moraes, que é um ditador extremamente democrático, um autoritário, que se preocupa com a opinião do povo. Nós chegamos nesse nível do absurdo. Um abraço, que Deus nos acuda. Muito bem, meus amigos, meus queridos patriotas, nós estamos chegando ao final de mais uma edição, a edição de domingo, aqui do nosso canal TV Brasil na Net. Eu tenho que agradecer, e agradecer muito, agradecer de coração toda a audiência de vocês que fazem presença aqui no nosso canal todos os dias, a semana inteira. E creio que hoje também não será diferente, tá bom, pessoal? Então deixe o seu like aqui no canal, porque eu não preciso nem falar para vocês que o like de vocês aqui no canal é realmente muito importante. Então não preciso falar mais nada, porque eu digo isso todos os dias e eu creio que você já sabe que realmente o seu like aqui no canal é muito importante, tá bom? Eu deixo a todos um grande abraço, desejo a você e a toda a sua família um domingo abençoado. Tendo mais notícias, pessoal, assim que os fatos justificarem as notícias, eu volto aqui no canal e conto tudo para vocês. Até logo.